e sem explicação durante transmissões ao vivo, que vai desde momentos que desafiam a lógica e a realidade até momentos sobrenaturais. Roda a vinheta! A ABC de Las Vegas noticiou uma história diferente sobre aparições de alienígenas. A emissora se encontrou com um cara que se autodeclara profeta Yahweh e diz conseguir invocar OVNIs a hora que quiser e onde quiser. Eu sei, parece absurdo. Porém, mesmo assim, um dos repórteres de notícias foi checar. Quando o profeta então começa a fazer uma espécie de oração, eis que uma bola luminosa surge do nada, no meio do céu se movimentando, podendo ser vista nitidamente de onde eles estão. E ela desaparece. O repórter garante que foi a equipe do programa quem escolheu o dia, lugar e a hora que gostaria de ver o fenômeno acontecendo, e que antes checaram o céu com a câmera, não encontrando nada, além de algumas nuvens. Yahweh diz que está preocupado, pois esse tipo de aparição ficará cada vez mais frequente, podendo significar alguma coisa que ele ainda não sabe dizer. Detalhe, se você está cogitando a ideia de ser um drone, saiba que a reportagem foi feita em 2005 e essa tecnologia não estava popular. Bom, como explicar isso? Seria sorte demais para ser apenas uma coincidência. Será que esse senhorzinho realmente tem um dom de falar com os aliens? No final dos anos de 1970, o programa Date Game era um dos mais populares nos Estados Unidos. 3 caras ficavam lá respondendo perguntas e fazendo provas para tentar chamar a atenção de uma mulher. Seguindo o esquema de sempre, em um episódio de 1978, o apresentador mostra ao público Rodney Alcala, um fotógrafo bem-sucedido que adora andar de moto e praticar mergulho. O discurso típico de quem vai nesse tipo de programa. O jogo da paquera acontece normalmente com os 3 caras respondendo as perguntas da moça, que acaba escolhendo tal fotógrafo para ser o seu par daquela noite. Porém, a mulher acabou desistindo da ideia ao ver Rodney pessoalmente, o descrevendo como estranhamente bizarro. Essa foi a decisão que salvou a sua vida. Isso porque o tal fotógrafo na verdade era um serial killer procurado pela polícia. Ufa, essa aí usou o sentido aranha para escapar dessa. Felizmente ela conseguiu se safar e Alcala foi preso e julgado depois da sua aparição em rede nacional. A história acabou bem melhor do que poderia ter sido. Depois de terminar uma entrevista, um político deixou o local da coletiva e se dirigiu ao seu carro. Porém, quando ele passa por trás de um veículo na rua, algo muito estranho acontece. Talvez você não tenha percebido, mas a maleta que ele carrega é vermelha e depois fica verde. Para você que acha que pode ser edição de vídeo, saiba que tudo estava ao vivo, dificultando tal manipulação. Depois do vídeo viralizar, era de se esperar que o homem em questão, que é o chanceler Rishi Sunak, desse algum tipo de declaração sobre o caso, mas nenhuma palavra foi dita. Alguns usuários do Twitter pediram para a emissora revelar se houve algum tipo de artifício por parte deles, mas foi prontamente negado. Bom, tudo isso é muito sinistro. A TV tailandesa registrou em um de seus programas algo que deixou a população do país chocada. No meio de uma entrevista com essa modelo e atriz, a menina diz do nada que é visitada por um espírito maligno e segundos depois começa a emitir sons estranhos. Tudo se intensifica quando um dos apresentadores se aproxima com um amuleto. Todo mundo ficou de cara com a história, porque ela já era famosa e não precisava fingir para bombar mais dentro do seu país. A menina já havia participado de diversos outros programas sem revelar tal perseguição demoníaca. Uma coisa interessante é que enquanto tudo acontece, a garota pede para que lhe tragam carne de algum animal. E na cultura tailandesa, existe de fato um espírito feminino que possui as pessoas, fazendo com que elas consumam carne crua, pois é assim que ele se alimenta.
garota. As imagens viraram notícias no mundo todo e a jovem modelo ficou fora de cena por um tempo. Não se tem informações sobre quais providências foram tomadas depois do episódio macabro. No dia 27 de fevereiro de 2018, o programa Wake Up News estava prestes a começar e a câmera, que sempre mostra uma cidade diferente durante a madrugada, flagrou essas imagens. Diversos objetos voadores não identificados aparecem no céu da cidade de Milwaukee, se movendo de um lado para o outro por alguns segundos. Uma das apresentadoras chega a perguntar se são fogos de artifício, porém as luzes parecem ter movimentos próprios e coordenados entre si. O Wake Up News é um noticiário da Fox que começa a ser transmitido às 4h30 da madrugada. Essas filmagens ao vivo foram feitas às 4h43 da manhã. O vídeo viralizou e um lançamento de fogos foi feito no dia, e o registro segue sem ter uma explicação até hoje. Uma das repórteres mencionou que poderia ser um bando de gaivotas que estariam sobrevoando a cidade. Porém, até onde eu saiba, pássaros não brilham no escuro, certo? Tire suas próprias conclusões. A cantora de blues Kiki White ficou bem famosa pela sua voz potente e suas performances cheias de emoção. Porém, durante essa entrevista com seu marido, que também é empresário, eles falam sobre um episódio de reality show em que participaram juntos. Parece que, além de não estar muito contente, a mulher entra em uma espécie de transe, pois seus olhos fazem movimentos que eu nunca tinha visto até então. De alguma forma, aparentemente, ela não consegue piscar como a gente normalmente faz e fica abrindo e fechando os olhos de maneira intercalada e de forma incontrolável. A cantora chegou até a virar meme depois do episódio, mas alguns usuários das redes sociais levantaram a hipótese de ser algo que vai além da nossa compreensão, porque pelo menos pra mim, isso daí não tem nada de normal. Esse programa de TV estava entrevistando Debbie Merrick e seu marido, que haviam comprado uma boneca em uma loja de coisas usadas, junto com outras duas. O brinquedo estava sentado entre eles e os apresentadores. Debbie acredita que o objeto esteja possuído, pois coisas estranhas começaram a acontecer em sua casa. O bizarro é que enquanto ela conta tudo isso na entrevista ao vivo, a cadeira onde a boneca está começa a se mover sozinha de forma inexplicável. Mano, cruz credo. O marido de Debbie conta que no dia que eles compraram um brinquedo, ele acordou no meio da noite com sua perna ardendo e quando olhou, haviam arranhões como se tivessem sido feitos por algum bicho. Eles então decidiram guardar a boneca em uma caixa de plástico que ficava na garagem quando foram checar uma semana depois. O colar que estava preso em seu pescoço estava enrolado em suas mãos. Essas imagens mostram uma partida de futebol que aconteceu na Bolívia alguns anos atrás. Enquanto a partida acontece, uma sombra escura que parece ser uma pessoa sai correndo na arquibancada de um lado para o outro. Repare que a tal sombra passa pelas pessoas correndo em uma velocidade sobre-humana, atravessando de um setor para o outro e se sentando como se ela pudesse andar sem tocar nas coisas e não pudesse ser vista. O que seria essa coisa? Um fantasma? A partida foi transmitida ao vivo em todo o território nacional e chamou a atenção da empresa e das redes sociais e ninguém soube achar uma explicação plausível. O que é estranho para algo que viraliza na internet, fazendo com que esse mistério talvez nunca tenha uma solução. Esse programa mexicano é mais um daqueles onde as pessoas se inscrevem para tentar arranjar um parceiro ou parceira, como se fosse um programa do Rodrigo Faro, que é transmitido totalmente ao vivo no país. Em um dos episódios, a apresentadora estava fazendo algumas perguntas para esse homem que é a cara do Tony Stark. Tá me tirando? O bizarro é que quando ele vai responder, a câmera foca em seu rosto e é possível notar um vulto escuro passando em alta velocidade nas costas do rapaz. Ninguém parece ter notado na hora, mas alguns telespectadores questionaram a aparição. Algo curioso é o fato da sombra não seguir e desaparecer, como se estivesse realmente entrado dentro do sujeito.
Muitos podem achar que é algum erro da câmera, mas olhando bem dá para perceber que as asas dão uma leve chacoalhada quando o vulto escuro vai para dentro do corpo. Seria essa uma possessão ao vivo? A iluminação de programas televisivos é feita em todos os ângulos, justamente para evitar sombras, e duvido que um ser humano conseguiria correr tão rápido, o que deixa tudo mais estranho. Fazer reportagens ao vivo não é nada fácil, já que tem coisas que não dá para prever e fogem do controle da produção, como nesse caso que irei mostrar. Essa mulher estava cobrindo uma competição de rally e um dos motoqueiros parou para dar uma palavrinha com ela. Tudo parecia perfeito, imagem boa, som nítido e o entrevistado respondendo tudo. O problema foi quando ele acabou e foi voltar para o circuito, dando um verdadeiro banho de lama na profissional. Ai, que maldade, cara. Isso você faz. A coitada que estava sorrindo deve até ter engolido um pouquinho de barro, arrancando uma gargalhada da equipe que estava filmando tudo. A emissora estava exibindo um filme como geralmente fazia todos os dias, quando de repente a tela escureceu e em seguida começou a mostrar imagens como se fosse uma perda de sinal. Poucos segundos depois, todos que acompanhavam o filme conseguiram ler a seguinte mensagem em suas TVs. Boa noite, HBO do Capitão Meia-Noite, $12,95 por mês? De jeito nenhum. Acreditem ou não, esse momento inesperado aconteceu por conta de John Dougal, um engenheiro e cliente insatisfeito com a mensalidade da HBO, que conseguiu hackear o satélite da emissora e deixar a mensagem no ar por mais de 4 minutos. Por mais que Dougal fosse acusado e preso por terrorismo tecnológico, a população o via como herói. Cerca de 7,3 milhões de pessoas assistiram um protesto ao vivo e concordaram com a atitude do auto-intitulado Senhor da Meia-Noite. Transforme seu celular Android em maquininha com Tap On do PagBank. Faça vendas por aproximadamente... Durante um programa que passa nos Estados Unidos, os apresentadores chamam outra repórter em um link para que ela dê algumas informações sobre o assunto comentado por eles. Porém, alguma coisa estranha está acontecendo com essa mulher. Repare que conforme a mulher fala, seu pescoço começa a fazer uma série de contrações esquisitas repetidamente, como se tivesse algo dentro do seu corpo querendo sair. Porém, ela parece não se incomodar e segue dando a notícia tranquilamente. Se formos olhar só no pescoço em si, ele já aparenta ser bem maior e mais largo do que o normal, se compararmos com o rosto da mulher. Mas o que chama atenção mesmo é a impressão de ter algo andando dentro do seu corpo enquanto ela é gravada. Mano, qual a explicação para isso? Se hoje em dia você já acha esquisito alguns programas de TV, é porque não viu como eram os programas infantis de antigamente. Na Inglaterra, por exemplo, existia uma série chamada Jigsaw, o mesmo nome do vilão de Jogos Mortais. Bom, já tá começando bizarro, né? Nessa série existia o Nosey Bank, um personagem de sorriso aberto, nariz gigante e olhos esbugalhados que não dizia uma palavra, mas servia como alívio cômico para o programa. Bom, era pra ser assim, né? Porque em vez de ser engraçado, todo mundo tinha medo. Por mais que Nosey Bank fizesse gracinha, em algumas cenas ele parecia tanto ter vindo de uma série de terror que até hoje é usado como fantasia em festas estilo Halloween que acontecem no país. Bom, mas dá pra entender, né? Olha a aparência desse maluco. Parece um cão chupando manga. Se eu me assusto até hoje com essa coisa, imagina as crianças. E a gente aqui reclamando do fofão. Durante uma disputa entre os times argentinos Racing Club e River Plate, que acontecia no próprio estádio do segundo time e era transmitido pela televisão internacional, uma das câmeras flagrou algo que passou despercebido pelos torcedores e telespectadores do jogo. Em um determinado momento, enquanto os times estão jogando, um homem aparece na lateral do campo, saindo do nada correndo. Repare que ele parece ser mais escuro, como se fosse uma sombra ou feito de fumaça.
Poucos minutos depois, ele aparece na lateral da arquibancada e corre, fazendo o caminho de volta e mais uma vez parece não ser visto por ninguém. Muita gente acredita ser o fantasma de um ex-jogador que assombra até hoje o local. Durante as gravações de um reality show sobre casamentos, em certa parte de um episódio, o apresentador leva a noiva até a igreja onde a cerimônia vai acontecer para eles decidirem alguns detalhes. Porém, quando eles passam pela câmera, é possível ver ao fundo algumas rosas brancas sendo jogadas do local. O vento também não seria uma boa justificativa, já que o local estava fechado. Para ficar ainda mais bizarro, o apresentador chegou a afirmar que ele já teve contato com coisas paranormais e que isso gravado por uma câmera seria uma demonstração de que ele não estaria ficando louco. Deus me defenderai. Quando assistimos TV, esperamos se divertir e não ficar assustados, né? Mas foi o que ocorreu com os telespectadores desse programa. Enquanto estavam ouvindo os três comentaristas, as câmeras externas mostraram um gramado de um estádio que fica na cidade de Sunderland, na Inglaterra. Porém, como as imagens eram feitas ao vivo, uma das câmeras foi capaz de capturar o que aparentemente seria um homem que se desmaterializa diante da transmissão. Na hora, ninguém percebeu o que tinha acontecido, mas a audiência estava atenta e reparou o momento estranho. Logo foram pesquisar algo sobre o estádio de Sunderland e descobriram que algumas pessoas o consideram assombrado, que inclusive o atacante do time, Stephen Elliott, já declarou ter visto uma figura escura nos corredores da construção, deixando a teoria de que aquilo era um fantasma ainda mais forte. R$1. Com apenas R$1 você já começa a se divertir na UXBet. E tem mais. Esse vídeo estava sendo gravado pelo celular de um telespectador que assistiu uma transmissão ao vivo direto do Vaticano. Ele filma o Papa Francisco na sacada acenando para o público, o que é algo relativamente comum em ocasiões comemorativas. O problema é que quando o pontífice se vira para ir embora, ele simplesmente desaparece. Caramba, seria algum erro na câmera que filmava? É possível ouvir algumas pessoas chocadas ao ver a cena durante a transmissão e que ficaram sem entender o que havia acontecido. Uma das teorias levantadas é que o Vaticano poderia ter criado um holograma para poupar o Papa de algumas atividades mais simples. O fundo todo e a maneira brusca com que ele desaparece são bons indicativos disso, e com a tecnologia avançando, eu não duvido de mais nada, pois já temos exemplos de hologramas que enganariam qualquer pessoa. Esse provavelmente é um dos avistamentos de OVNIs mais bem documentados da história, pois além de gravado, existiam centenas de testemunhas observando tudo. A história começa quando um apresentador chamado Anthony Choi, que possui um programa de TV, resolveu investigar um caso esquisito do Peru, onde algumas pessoas teriam avistado luzes estranhas no céu do local, que é tão remoto que não passa nem avião. A equipe de TV se instalou nas proximidades para tentar capturar uma dessas luzes junto com um monte de moradores da pequena cidade. Depois de horas gravando o céu escuro, em um determinado momento as luzes começam a aparecer se movendo. O objeto não identificado emite uma luz branca bem fraca, que dentro de pouco tempo se amplia em uma explosão luminosa, aumentando de tamanho e ficando imóvel no céu. A teoria mais aceita é que se trata de uma colisão entre dois meteoros, porém o fenômeno ocorre 2 vezes na filmagem, e isso não explica o porquê dos objetos ficarem parados no ar. O OVNI peruano foi avistado por mais de 200 pessoas que estavam ali, e milhares de telespectadores que acompanhavam de suas casas. Ninguém até hoje possui uma explicação para isso que não seja extraterrestres. Até hoje muita gente acredita que Michael Jackson está vivo e teria forjado toda essa história em 2009 para fugir da mídia. Alguns relatos de que ele teria sido visto nos últimos anos não passam de virais da internet, mas em 2018 algo chamou a atenção dos fãs mais atentos.
Esse cara esquisitão é um personagem chamado Ted Perkins, que foi inspirado no rei do pop e faz parte da série Atlanta, sendo interpretado por Donald Glover com maquiagem. Só que o Donald Glover também estava lá, sendo assim, quem estaria interpretando o tal personagem? Alguns gestos e a voz eram muito parecidas com as de Michael, e ele inclusive chega a dizer em um vídeo feito naquela noite que eles tiraram minha vida, mas eu continuo vivo. Tudo isso estaria resolvido se a identidade do ator tivesse sido revelada, certo? E eis que tudo fica ainda mais bizarro. O diretor se negou a dizer quem estava interpretando o personagem sem dar nenhuma explicação do motivo. Michael Jackson já declarou diversas vezes que gostava de se disfarçar para ir em locais públicos. Teria sido essa mais uma vez? Bom, todo mundo sabe que trabalhar na TV não é tão simples assim. Esse repórter foi fazer uma matéria no Museu de História Natural dos Estados Unidos e a equipe achou que seria uma boa ideia deixar uma mariposa africana andando pelo corpo do pobre coitado, enquanto ele fazia perguntas a um biólogo. O inseto fica ali no seu colete até aí tudo bem. O problema é que o bichinho decide subir na orelha do homem. Quando a matéria acaba, eles vão checar se está tudo certo e encontram duas bolinhas brancas no ouvido do profissional. E é aí que está o perigo. O inseto botou ovos dentro da orelha do repórter, que poderiam gerar larvas e parar dentro do ouvido do homem. Em 2005, no meio de uma transmissão ao vivo no Oriente Médio, uma apresentadora conversa com um curandeiro que diz ser capaz de tratar diversas doenças, e um professor que também está como convidado. Quando do nada o tal professor começa a gritar e rolar pelo estúdio, essa seria uma possessão demoníaca ao vivo. O tal professor se levanta e ataca o cenário, deixando todos assustados, menos o curandeiro, que fica sentado com sangue frio e dizendo que o homem está possuído pelo espírito do gênio, uma lenda que faz parte da cultura do Oriente Médio. De verdade, nesse dia, é uma das cenas mais absurdas feitas ao vivo na TV mundial.